Então, retomando ali o que a Cris e a Gisele falaram, né? Eu trabalho no observatório, foi muito importante fazer parte desse trabalho, né? Uma equipe, na verdade, embora distribuída de todo o país. São 65 RMs em todo o país. Somente 16 RMs conseguiram realizar aplicar a metodologia e conseguir concluir os dados, de fato, nesse tempo que nos foi dado. Então, vejo que em 65, só 16 Porto Alegre está ali, entre os 16. Né? Então, de todo ruim, mesmo estando ficando nona posição, eu acho que nós estamos dentro de um país com tantas diversidades, onde isso é reflexo. E, resumindo, então, o Atlas ele foi feito com essa intenção de se disseminar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, nesse momento, o que nós temos lá. Né? Obtido nessas dimensões, como as gurias já falaram, longevidade, renda, educação, com esses indicadores que a Gisele acabou de demonstrar tão detalhadamente. Pode ver. O meu foco está diferente da minha apresentação, acho que deve ser a versão, vocês não estão conseguindo ver, agora nós vamos ter um probleminha aqui, porque desconfigurou, tinha uma tela branca embaixo. O que acontece? O censo demográfico decenal. Então, significa que esse trabalho que a gente está fazendo, ou fez e está publicado, né, para Porto Alegre, para a região metropolitana, em cada uma dessas 16 RMs, os resultados dele, a partir do lançamento, que foi dia 25 de novembro, por 10 anos vão perdurar, porque não tem uma outra coleta de censo, né, toda hora, todo ano, e mesmo quando tem uma atualização da população, de 5 anos, enfim, não é a mesma coisa do que 230 indicadores disponibilizados para consulta. O que acontece? Existem 2 questionários que o IBGE realiza no censo demográfico. O básico, que é o considerado o do universo, onde todos os domicílios são visitados, e existe o da amostra, que o IBGE aplica uma fração amostral, né, para que garanta uma qualidade maior nas estimativas. E aí, ele, neste processo de 2010, houve essa distribuição nessas faixas, quantos eles iriam aplicar de questionários da amostra nos domicílios. Percebam que para Porto Alegre houve uma redução do censo passado para esse, que não é igual entre os municípios, e que a maioria das informações que está no Atlas de Desenvolvimento Humano hoje vem dos oriundos da amostra, e não só do universo, certo? Então, municípios de até 2.500, 50% dos domicílios foram aplicados o questionário da amostra, que é aquele extenso. E assim, proporcionalmente, nessa faixa, né, de 2.500 a 8.000, 33%, de 8 a 20.000, 20%. Enfim, Porto Alegre está ali, no mais de 500, deu 5% dos domicílios visitados tiveram a aplicação desse questionário. Pode ir. Aqui nós vemos, então, toda a nossa região metropolitana, e aqui o percentual, né, da aplicação desse questionário da amostra, e resumindo os 34 municípios, ficamos assim. Porto Alegre, 5% da população, dos domicílios, aliás, né, entrevistados, tiveram a aplicação desse questionário, 26 ficaram com 10%, 5 municípios com 20%, 2 municípios tiveram 33% dos domicílios com essa aplicação, e nós não temos nenhum município com menos de 2.500 pessoas, habitantes, e por isso nós não tivemos nenhuma cidade que tivesse metade dos seus domicílios coletados. Só para ter uma ideia, o que acontece? No Atlas, agora no exercício, pode ir adiante. Eu peguei essa escala, aquela escala do IBGE, entrei no site do Atlas, consegui modificar, porque ele permite que tu entre e personalize a faixa do quintil que tu quer dar. Então, tu distribui, abre uma janela, tu coloca qual a faixa que tu quer, e ele vai te distribuir, aqui no caso, nos municípios que compõem a nossa RM, nossa região metropolitana, aquelas faixas. Então, usando o próprio mapa, o Atlas, tu pode fazer uma série de exercícios, né, ou de aplicações,
usando a ferramenta para obter os dados já distribuídos, né? Então eu peguei as faixas do IBGE, joguei aqui e visualizei a distribuição, percebendo então Glorinha e acho que era Aracaí, se não me engano, são os dois municípios que estavam com 33%, os mais clarinhos. Pode ir. A construção dos DHs, então, né, ela, para nós, ela é vital. Por quê? Eu já tenho para Porto Alegre várias camadas. Eu tenho o setor censitário, que é o menor recorte territorial que traz algum tipo de informação que nos chega através do censo demográfico, né? Então, Porto Alegre tem 2.433 setores censitários. E nós temos uma outra camada de recorte territorial, que são os nossos bairros. Nós temos 83 bairros, que são os que têm identidade com a população. Embora tenhamos uma problemática de bairros oficiais ou não, é uma longa história, não vou entrar no mérito nesse momento, né? Mas que seriam os 81 bairros oficiais, como é coletado, né? Inclusive, se tenta clicar, se eu conseguir, volta um, acho que deixei um, volta mais um, e tenta esse setor censitário, só para vocês terem ideia. Não vai conseguir, infelizmente. O que acontece? Nós tivemos problemas na regionalização, no sentido que alguns setores censitários estavam sendo cortados, fracionados pelo nosso recorte, né, de regiões. E aí nós tivemos que fazer todo um estudo para observar, inclusive olhando imagens de satélite, analisando e visualizando as informações também, e definindo aonde iria contar aquele setor censitário, por conta dessa não fechamento alinhado, né, dos nossos bairros oficiais com a regionalização, que é de identidade das pessoas na cidade, que é o recorte por orçamento participativo. Bom, essa territorialização, então, nós temos setor censitário, nós temos os bairros, nós temos 17 regiões do orçamento participativo, nós temos mais 8 regiões de planejamento. Então, a gente pode ver Porto Alegre de várias formas. Além disso, toda essa informação, né, oriunda do censo, dos questionários da amostra, o IBGE já disponibiliza de alguma maneira. E ele utiliza para isso o que chama-se áreas de ponderação, e depois a gente vai dar uma olhadinha, tá? Então, o que acontece? O IBGE, ele faz as áreas contíguas, conforme a Cristina já colocou, e ao desenvolvermos a UDH, é a tentativa de observar uma menor fração com alguns critérios mais adequados para que a gente possa realmente perceber aonde está o foco dos maiores problemas, para que a gestão pública facilite a aplicação ou a construção de políticas públicas mais certeiras. Basicamente é isso. Então, construir essas UDHs é um retrato resumido de se criar espaços intramunicipais para que se possa tecer essas comparações. Só que para isso, pode ir, gente. Essas áreas que vão ser comparadas, elas têm que ter alguns critérios. Como eu falei, o IBGE já utilizava as aulas de ponderação. Quem entrava no site do IBGE, entra em área de ponderação e vai visualizar um mapa, né? Onde vão ter as AEDs, como a gente chama, né? E tem as de Porto Alegre, que são unidades geográficas formadas por um agrupamento de setores censitários contíguos para aplicação dos procedimentos de calibração das estimativas obtidas com a amostra, com as informações conhecidas para a população como um todo. Pode ir adiante. Porto Alegre tem 36 AEDs, certo? Essas AEDs elas foram construídas numa parceria. Valéria, que está aqui presente, nossa estatística do observatório, muito batalhou para que o IBGE entendesse que a gente precisava ter uma divisão, né, adequada, coerente ao nosso recorte do orçamento participativo, né, e construímos a ideia assim para que
os dados da amostra começassem a ser veiculados de forma que a população conseguisse ter acesso e entender que aquilo pertencia ao seu contorno, ao seu entorno, enfim. Pode ser. E aí, só para demonstrar as outras divisões de Porto Alegre, as regiões e os bairros, como a gente estava falando, pode, gente. A divisão, então, intramunicipal, ela... Deixa eu... Está na apresentação no nome. Não, eu queria só tirar essa imagem de trás. Eu acho que não era... Porque, infelizmente, no meio da minha máquina estava passando outra apresentação, pessoal. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui. Eles me dão licença porque vou tirar o... Tenta tirar o plano de fundo. Vou ficar com direito. Nossa, deve sair plano de fundo, eu acho. Aí. Cancelar. Isso. Tá, vou melhorar um pouquinho. As versões de software, às vezes acontece problema. Bom, quais foram os maiores desafios quando a gente foi construir, então, né, e alinhar esses recortes existentes? Porque, assim, ó, o IPE, PNUD e a Fundação João Pinheiro receberam essa proposta para fazer todo um projeto para ampliar a possibilidade para além do Atlas de Desenvolvimento do Brasil e para os municípios. Eles tinham que fazer um projeto que, para conseguir os dados do IBGE, eles tinham que construir essas UDHs bem dentro de alguns critérios pré-estabelecidos de forma rígida. De certa forma, então eles pediram parceria para todo o país, quem estava nas RLMs, para conseguir entender isso e tentar adaptar ou tentar fechar os critérios, estudar, reunir esses setores e devolver para eles, para que eles pudessem então colocar, ir até o IBGE, passar por um crivo de validação para ver se era isso mesmo, para daí o IBGE liberar os dados e daí entrar para dentro do Atlas. Então não é uma coisa que foi muito fácil, não foi, teve toda uma tentativa, né? 1 ano e quase 2 anos fazendo esse trabalho, certo? Então, essa homogeneidade, a gente tentou conseguir através da observação da renda dentro, né, de cada setor censitário. Primeiro tem a renda, né, dos domicílios, o número de domicílios também foi observado. E além disso, essas unidades, elas precisavam ser de conhecimento da população local. Tinha que ter identidade, certo? Com quem mora ali. Resumidamente, é isso. Então, a proposição da Fundação é que se fizesse de forma customizada, cada uma das RNs fizesse esse estudo das UDHs e dos seus recortes, né, aproximando essas informações da renda. Nós, no caso, organizamos toda a informação em planilha, observamos setor censitário por setor censitário, observamos a renda média, o número de domicílios da amostra, certo? Então, o Carlos participou desse momento, Valéria, várias das pessoas que estão aqui hoje participaram desse momento. E depois nós precisamos olhar, inclusive, as imagens também, né, do contorno, o que era 2000, como é que era aquele setor agora, como é que iria ficar aquele setor em 2010, certo? Para daí fazer uma série de observações e conseguir construir essa homogeneidade que estava sendo requerida, a contiguidade, não podia se pegar setores, né, para ser um UDH só, e a identidade. Pode ir. O que a gente fez então? Nós estudamos 2000 e 2010, buscamos compatibilizar os setores com os bairros, ou melhor, todos os setores que compõem cada bairro. A Fundação nos forneceu as UDHs propostas, que nem a Cristina falou, né? Aí vieram as UDHs propostas pelo IBGE, mais as propostas do Atlas, sugeridas pela Fundação. Nós verificamos os 2.433 setores, as AIDs, as regiões do OP, os bairros e compatibilizamos todos esses recortes.
Pode ir. Aí nós organizamos os setores das regiões por ordem alfabética, uma planilha. Em seguida, que daí a gente garantiria a contiguidade. Depois nós colocamos os dados em ordem decrescente de renda, da menor até a maior, de R$ 199 até 6.900 e alguma coisa. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí o que acontece? Se formou blocos de mesmas regiões com renda parecida. Aí eu fui para o mapa. Pegamos os shapes de georreferenciamento, aí eu abri região por região, setor por setor, e fui olhar a continuidade para ver se aquilo estava fechando com todas aquelas 3 características, 3 critérios estabelecidos. Depois de feito todo esse levantamento, a gente mandou uma planilha inteira, toda fechada, para a fundação, para eles fazerem uma conferência. Construímos um shape aqui, que é o arquivo que se gera depois do georreferenciamento dessas informações. E aí a gente conseguiu chegar em 335 UDHs para Porto Alegre. Construir essas 335 não foi um processo muito fácil. Eu acho que aqui não deve ter o Excel no mesmo formato, mas tenta ficar no processo de trabalho. Não vai dar. Eu ia só apresentar essa planilha para vocês terem ideia do trabalho todo detalhado que deu, montar isso e chegar